Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo diária e gratuita. E na aula de hoje vou fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor o que a gente vem aprendendo sobre o nosso projeto. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Islane Martins, sou mestre e doutora em neurociências e vou te ajudar a passar no mestrado e no doutorado, mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar, e eu vou te ajudar a escrever sua dissertação e sua tese, mesmo que você não saiba também por onde começar. Pois é, eu quero começar dizendo que é possível fazer tudo isso. Sim, a maior dificuldade é a gente entender na nossa mente que existe essa possibilidade. Dito isso, quando a gente destrava, o que é que acontece? A gente precisa aprender a trabalhar o nosso projeto e escolher o projeto que realmente os orientadores vejam e digam assim: uau, esse candidato ou essa candidata sabe muito bem o que ela está fazendo ou o que ele está fazendo, certo? E com relação a isso, eu queria te dizer a como escolher um título adequado para o seu trabalho, porque isso é importante. Mas antes de dizer o porquê isso é importante, deixa eu dizer o porquê que as pessoas erram nisso. Com relação ao que a gente falou ontem, as pessoas erram no sentido de não deixar o título específico, não ter um objetivo claro com aquele título e não fazer com que o leitor entenda sobre qual é o método que você quer aplicar para alcançar aquele objetivo. Então, para a gente fazer uma boa pesquisa, antes de mais nada, a gente tem que identificar o objetivo. E a gente falou sobre isso ontem. Com o objetivo pronto, claro, na nossa mente, a gente vai criar um título muito específico para projeto de mestrado, projeto de doutorado, dissertação e tese também. Quando a gente fala de título específico, a gente quer falar de um trabalho muito bem destrinchado. E não existe título curto ou título longo. Existe título prolixo. E o que é ser prolixo? É falar muito, usar muitas palavras para dizer algo bem simples. Alguém aí já passou pelo momento de ter um título prolixo? Engraçado que uma vez eu estava na dissertação, estava no mestrado, e eu escrevendo minha dissertação, eu disse: eu vou tirar um capítulo da dissertação para fazer um artigo científico. E eu peguei o título e mostrei para o meu orientador. Ele pegou o meu título e falou assim: olha esse título que enorme, parece um título, parece um resumo de trabalho, de tão grande que é esse título. E eu fiquei: ai, que chato, eu quis ser específica demais. Então existia um limite para isso, né? E com o tempo eu fui aprendendo, fui criando estratégias, né? Desenvolvendo essa questão para que eu conseguisse ir para o próximo nível e conseguir fazer títulos específicos, mas não curtos, para que a pessoa não entendesse o que eu queria dizer, e nem tão longo para ser prolixo, né, e cansar o leitor. Então a gente precisa ir aprendendo como fazer isso. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm algum título que gostaria de trazer aqui para fazer essa análise com vocês. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Vocês podem colocar o título de vocês, que a gente vai fazer uma análise aqui ao vivo. Eu vou continuar falando porque leva um tempinho, um delay até vocês ouvirem o que eu estou falando e vocês digitarem o título de vocês, tá? E a gente vai apontar melhorias para o seu título. As pessoas acham que elas têm que ler muitos artigos para fazer um bom projeto. E não. As pessoas acham que elas têm que ler muitos artigos para escrever sua dissertação e sua tese. Não. Olha, um TCC ele tem que ter no mínimo 20 referências. Uma dissertação de mestrado, no mínimo 40 referências. E uma tese de doutorado, no mínimo 60 referências. Digamos que eu leve 15 minutos para ler um artigo todo, um artigo inteiro. Digamos que eu leve 15 minutos para ler um artigo, eu acho que com uma semana eu leria 100 artigos tranquilamente.
E isso é o suficiente para você defender sua tese de doutorado. Mas a pergunta de R$1 milhão é a seguinte: quais são os artigos certos que eu preciso estudar? E é por isso que você tem que aprender técnicas e estratégias para conseguir escrever o seu material de forma adequada, sem sofrer crises de ansiedade e ter dificuldade na sua escrita científica. Porque sim, é possível ter tudo isso que eu falei para vocês e ter uma vida acadêmica excelente. Imagina você daqui a 6 anos, com o título de mestrado, com 2 anos e mais 4 anos de doutorado. Como é que vai ser a sua vida? E o que está separando você do seu sonho nada mais é do que aprender as estratégias. Tem pessoas que desistem do sonho do mestrado porque não sabem como chegar lá. Meu nariz está super vermelho porque eu tô com a alergia bem atacadinha. Eu vou até finalizar mais cedo essa live, tá? E aí, quem tá chegando agora, pode colocar seu título pra gente analisar aqui, tá bom? E dar um feedback pra vocês. Então, sabe? Se eu tenho um sonho a realizar, eu tenho que aprender as estratégias necessárias para que quando eu aprendo aquilo, eu vá para o meu próximo nível. Então, eu vim aqui fazer um apelo de você não desistir dos seus sonhos. Porque se você tiver a técnica e a estratégia, você chega lá. E não vou mentir para você que mestrado não é cansativo porque é, doutorado não é cansativo porque é, mas não precisa ser um martírio como é para muita gente. Lidar com o orientador é cansativo, gente, porque o ego do orientador é lá em cima. Porque o orientador, ele pede pra gente fazer uma coisa e depois ele pede pra trocar, né? Mas é por causa de, tipo, por não lidar com o orientador que eu vou deixar de ter o meu título de mestrado, doutorado, não. Eu vou aprender as estratégias pra terminar aquilo ali rapidamente e ter o meu título, né? Isabela colocou o título dela aqui, ó. Ah, não tem o título. Eu gosto de africanidades na educação infantil, mas não tem um título. Aí, Bela, com relação a isso, qual é o problema? Você vai ler muita coisa sobre o assunto, mas não vai ter um foco específico. Vê, africanidades na educação é muito amplo, tá? Vamos afunilar e estreitar isso daí para você ter um nicho principal, que é africanidade na educação infantil, né? E agora a gente vai fazer um subnicho. Ok, quais são os tipos de africanidades que eu quero estudar especificamente? Ponto 1. Quais os tipos de africanidades? Ó, quando eu fui escrever o meu projeto para a Unesp, eu travei. É esse, gente, o primeiro entrave de qualquer aluno. É escrever o título. E é por isso que a gente vai fazer no dia 28 de agosto, na segunda-feira, um workshop Destrave seu título do pré-projeto e dissertação. E nesse workshop eu vou te ensinar todos os detalhes para você escrever o título. Você vai sair do workshop com o seu título escrito, do início ao fim. E vocês ainda vão ter uma chamada comigo individualmente. A gente vai escrever seu título juntos no nosso workshop. E em breve eu vou liberar as inscrições para vocês, tá bom? Vai ser um workshop pago, o investimento vai ser R$ 197 e pode ser parcelado no cartão em até 10 vezes de R$19. Já vou dar a dica para Isabela. Qual é o tipo de africanidade na educação especificamente que você quer estudar? Faz uma busca no Google mesmo. Quais são os tipos de africanidade na educação?
pega um pontinho daquele, aquilo ali vai ser um ponto inicial pra gente. E no workshop a gente vai sentar nós duas individualmente e vai sair com o seu título. Desculpa, gente. Deixa eu desligar aqui o ar pra ver se melhora. Ah, tá bem longe. Joia? Isso aqui é a ideia para qualquer pessoa. Ver a subdivisão do seu tema. Ai, alergia do meu coração. Mesmo que a lei não seja aplicada na sua cidade, Isabela, você pode fazer uma pesquisa, entende, com relação a isso. Joia? E aí você pode ver no que é que você pode aplicar em outros momentos também. Na formação de professores, para os alunos em si, para as secretarias de educação. Existem um leque de possibilidades, mas primeiro a gente tem que entender quais os tipos de africanidades que você quer estudar. E dessas, digamos que existem 10 tipos. 2 tipos apenas podem ser utilizados na educação infantil. Ok, então a gente vai aprender sobre isso. Aí a gente vai identificar qual é o melhor nicho para você. Entende? Simples assim. Isso é o primeiro passo, mas a gente vai construir esse título juntos. Tá bom? Então, já anotem aí, gente, na agenda, última segunda-feira do mês, o workshop destravando o título do seu projeto, mestrado, doutorado, dissertação e tese também, tá certo? Nós temos um encontro marcado amanhã, às 18h30. A gente vai falar mais sobre isso e vamos tirando aqui, falando mitos e verdades para vocês e destravando na escrita científica. Porque passou essa primeira barreira, essa barreira inicial, você consegue andar mais algumas milhas. Tem outras barreiras que vocês vão se deparar mais na frente. E eu vou dizer todas elas para vocês, tá bom? Então, um beijo, calma o narizinho da alergia. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e amanhã nós vamos trazer mais dicas pra vocês, tá bom? Beijo!